Tribuna Livre chegando, quarta-feira, 2 de abril de 2025. Eu sou Juliana Lima. Vamos juntos até o meio-dia. Você também pode acompanhar o Tribuna Livre pelo aplicativo Rede Catedral. Segue as nossas comunidades no Instagram, Rádio América Oficial e TV Horizonte Oficial. Comigo, Suelen Ogando. Bom dia, Suelen. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que estão conosco nesta manhã. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, o TEA, gente, que é o transtorno do espectro autista, que se caracteriza, entre outras manifestações, por dificuldade de interação social e presença de comportamentos repetitivos. E tem diferentes graus, tá, gente? É classificados desde leve e a grave. E segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem cerca de 2 milhões de autistas, mas faltam ainda estatísticas oficiais. E a gente quer saber, você sabe quais são as características do autismo? A Tabata do Meu Mundo Autismo explica pra gente. Vamos ver. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, então a gente precisa discutir o que vocês acham que as pessoas precisam saber sobre autismo. Mas cadê o resto da galera? Se vocês puderem também falar um pouco mais baixo, eu agradeço. A ecolalia, a estereotipia, o pensamento rígido estão em outra reunião e a dificuldade de socialização não quis participar hoje. Eu sei o que a gente poderia falar. A gente poderia falar sobre o Mickey Mouse, personagem criado em 1928 pelo Walt Disney. Oi, gente! Tudo bom? É que eu me enrolei, eu acabei me confundindo, achei que eu tivesse mais tempo antes da reunião, aí fiquei procrastinando, mas eu vim. Atrasada, mas eu vim, ó. Eu até trouxe uma comida aqui pra gente. Nossa, o cheiro dessa comida misturado com o cheiro de vocês tá me dando uma dor de cabeça. Vocês perdem o foco muito rápido, gente. Eu tava aqui sugerindo pra gente falar sobre o Mickey Mouse. É que hoje a gente precisava falar sobre autismo mesmo. Isso tá parecendo tão trabalhoso, gente. Vamos deixar pra amanhã. Oi, gente! Ai, tudo bom, querida? Ai, me atrasei. Eu tava com os meus amigos. E aí, qual que é bom? Tudo bom? E por favor. Beleza, galera. Mas assim, voltando aqui pro assunto, eu, por exemplo, seria legal se todo mundo soubesse que eu não sou frescura, que eu não sou coisa de gente mimada. Ah, eu só queria que as pessoas soubessem que o mundo tem muitos estímulos sensoriais e é tão exaustivo lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Gente, daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. Mas já me conta aí no WhatsApp, que é o 994122179. Você tem informação suficiente sobre o autismo? Acha que a sociedade precisa estar mais preparada para incluir estas pessoas? Pessoal, estamos aguardando a sua mensagem, pode ser de texto ou de áudio. Participe com a gente. Hoje é tão importante falar sobre autismo, não é mesmo? Pois é, e ultimamente a gente tem visto muitos casos na sociedade. Até as pessoas falam o seguinte, que aumentou foi o diagnóstico. Sempre tiveram muitos autistas, mas a gente não conseguia diagnosticar. Importante a gente falar sobre isso, até para a gente poder ajudar outros autistas também. A gente precisa ter uma sociedade mais inclusiva, Os autistas fazem parte. Daqui a pouco a gente vai receber duas personagens aqui muito interessantes, a mãe de um autista, e vamos receber também uma médica, gente, Isso, a Florência Assis, gente, ela é autista, tem 2 filhos autistas e ela trabalha com um simpósio sobre o tema aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. 2 perspectivas bem diferentes, então tá bem interessante o programa, acompanha com a gente, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. A gente também vai falar sobre um dos nossos mais famosos cartões postais de Belo Horizonte, a Lagoa da Pampulha, infelizmente, há décadas poluída. O acordo mediado pelo Tribunal de Contas no ano passado, envolvendo a Prefeitura de Contagem, Belo Horizonte, a Copasa e o Governo do Estado, prevê a despoluição da Lagoa da Pampulha em 5 anos. O que foi feito até agora? Daqui a pouco a gente vai conversar com a Copasa. A Câmara Municipal também realizou 2 CPIs sobre a Lagoa e a gente vai receber o vereador Braulio Lara do Novo. Vamos falar também sobre esse assunto. Eu quero também saber a sua opinião. Manda aqui no nosso WhatsApp, gente. Participa do Tribuna, 994122179. Você acredita que a Lagoa vai ficar limpinha? A gente tem que lembrar que no passado, quando a Lagoa foi criada, o pessoal fazia até esportes náuticos lá. Hoje parece quase que impossível, Só o cheiro já assusta. Não é verdade, Ju? Gente, vamos agora de notícia. O repórter Giovanni Rodrigues chega com informações de uma operação da Polícia Federal junto com a Receita. Vamos dar uma olhadinha? A Receita Federal e Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira a operação com o nome Água Suja. São cumpridos 23 mandados de busca e apreensão em 10 cidades do estado em Minas Gerais. Além disso, foi realizada a apreensão de 23 veículos
e a suspensão das atividades de 4 empresas de minério de ferro, conhecidas como peneiras, todas localizadas em 7 Lagoas. De acordo com a Receita Federal, o grupo investigado realizava a extração e o transporte ilegal do minério de ferro. A extração clandestina do minério ocorreu em uma área aproximada de 5.000 metros quadrados, onde foi aberto um buraco a céu aberto com aproximadamente 6 metros de profundidade. Os responsáveis poderão responder pelos crimes de usurpação de matéria-prima pertencente à União sem autorização, dano à unidade de conservação ambiental e à flora, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O grupo usava olheiros e pessoas armadas para apoiar suas atividades ilícitas na região. Os crimes ambientais foram praticados na região do quadrilátero ferrífero, com foco no bairro Balneário Água Limpa, situados nos municípios de Itabirito e Nova Lima, em Minas Gerais. Repórter Giovanni Rodrigues. É a nossa reportagem, né, da Rádio América, da TV Horizonte, sempre presente, de olho no fato, de olho na notícia, nesse projeto, né, gente, de convergência entre as emissoras da Rede Catedral, conduzido pelo padre Samuel Fidelis. Você está acompanhando, Tribuna Livre era do rádio, agora está aqui na televisão. Outros programas que eram da TV Horizonte, agora também estão na Rádio América. Fica sempre o convite para você acompanhar a TV Horizonte, para acompanhar a Rádio América, a Rádio Cultura, os nossos Instagrams, o YouTube. Tamo aí, gente, estamos bombando, ó. Para você que nos acompanha na TV Horizonte, a Suelen chega agora com as capas dos principais jornais do país. Estamos de volta com o nosso Tribuna Livre, quarta-feira, dia 2 de abril de 2025. Olha só, está um recado aqui, hein, gente? Infelizmente, a dengue, a zika, a chikungunya ainda estão por aí, hein? A boa notícia é que a Prefeitura de Belo Horizonte tem feito a parte dela. Foram mais de 500 mil de imóveis visitados no combate ao mosquito até agora. Mas olha só, hein? Mais de 86% dos focos estão nos domicílios, você sabia? Isso quer dizer que agora é com você aí na sua casa. Você tem alguma dúvida? Acesse lá o pbh.gov.br/dengue. Prefeitura de Belo Horizonte, trabalho, energia, coração. Vamos agora de notícia, pessoal. Olha, o Consórcio de Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio para OPEBA vai fazer a gestão do Hospital Maria Amélia Lins. O assunto foi pauta da audiência pública na Assembleia e a repórter Milene Alves traz mais detalhes. Novo gestor do Hospital Maria Amélia Lins anunciado nesta quarta-feira, dia 2 de abril. A novidade é comunicada mesmo diante de uma ação civil pública feita pelo Ministério Público de Minas Gerais, que pede a manutenção do funcionamento do hospital, que é referência em cirurgias ortopédicas. A audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, além de autoridades, contou também com a presença de muitos profissionais da saúde que atuam no Hospital Maria Amélia Lins. O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, foi quem disse que a escolha já foi feita e explica os passos a partir dessa data. Com o resultado do vencedor, a gente já começa a transição. Então, provavelmente, essa ação civil pública já vai não fazer mais sentido, porque com a transição já programaremos a retomada do bloco cirúrgico e a abertura definitiva, que é o que pede na ação civil pública. Sairemos de 900 cirurgias dos 2 hospitais para 1.500 cirurgias, sendo que hoje 1.100 já são feitas no João 23, demonstrando que o bloco cirúrgico do Hospital Maria Amélia Lins não está fazendo falta para o fluxo de urgência, e faremos 500 cirurgias eletivas de um município que tem mais de 30 mil pessoas na fila. Para a deputada Bela Gonçalves, assim como para os representantes dos trabalhadores da saúde, as ações do Ministério Público trazem esperança. Há esperança, sim. Isso porque o Ministério Público protocolou ontem uma ação civil pública que pede a reabertura imediata do hospital por uma série de improbidades que foram cometidas pela Secretaria de Saúde, pela FEMIG, nesse processo como um todo. A gente espera que a Justiça seja célere e possa avaliar a ação civil pública com a rapidez necessária, uma vez que o Estado está correndo demais para não ter que dar satisfações para ninguém.
Diante desta situação, o governo explica que esses trabalhadores poderão escolher em qual setor desejam trabalhar em qualquer outro hospital da rede FEMIG, incluindo o João 23. Repórter Milene Alves. Vamos de interação, pessoal. Muito obrigado vocês que estão aí mandando mensagem. Já temos aqui, ó, bom dia, José Jorge Eimarde, gente. Também o bom dia para o Antônio Marcondes. Bom dia também para o Geraldo do Bandeirinhas de Betim. Ele disse que ele tá ligado 20 horas por dia aqui. Que bom, hein? Pessoal, muito obrigada. Mas queremos também participação de vocês. Me fala, vocês convivem com algum autista? Já ouviu sobre? Manda aqui pra gente. Você sabe diferenciar os cordões do girassol e do quebra-cabeça? Essa foi a nossa pergunta da nossa enquete, tá? Em que diz que 57% disseram que não e 43% disseram que sim, que sabem diferenciar os tipos de cordões e de identificação. Mas não se preocupe, gente, daqui a pouco a Florence, né, e a, como é que chama também? A Rayane. Isso, vão estar aqui para nos explicar tudo certinho sobre a diferença desses cordões. Pois é, a gente preparou aí uma apresentação diferenciando os dois principais tipos de cordão utilizado por pessoas com transtorno do espectro autista aqui no Brasil. Assim, se você respondeu que não sabe diferenciá-los, agora é o momento. Confere aí. É isso mesmo, gente. O cordão do girassol, ele é muito utilizado para identificar, pessoal, muitas questões que são importantes, né? Ele identificar, principalmente as pessoas que têm transtorno do autismo, eles usam normalmente o quebra-cabeça, tá? Pessoas com deficiências ocultas, né? Isso vale tanto para os neurodivergentes, quanto para quem tem diabetes, asma e até mesmo surdez. Esse é o cordão de girassol. Agora, isso que você está vendo aí na sua tela, ele é utilizado para pessoas... Que é o de quebra-cabeça, né? Isso. Que é para identificar pessoas... Esse especificamente aí que você está vendo aí é para pessoas com autismo. Eu não tenho visto muito pessoas com esse cordão não, né, Sueli? Mas é bom a gente saber que existe, né, para a gente poder entender que se trata ali de uma pessoa realmente que tem uma condição especial. A escola do meu filho a escola do meu filho tem muitos... abre espaço, né, para as crianças. Então, tem muitas crianças que elas já vão, inclusive, para a escola com esses cordões. No próximo bloco, a gente vai aprofundar sobre o tema, né, sobre o autismo, mas tem novidades para essa turma, hein? A secretária de Desenvolvimento Social, Ale Portela, explica para a gente a nova função da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Vamos conferir. A inclusão social é um direito de todos e o governo de Minas tem trabalhado para que essa garantia seja realidade na vida das pessoas com transtorno do espectro autista. A carteira de identificação da pessoa autista, a CIPTEA, é um passo fundamental nesse processo. Mais do que um documento, ela é uma ferramenta essencial para garantir direitos, dar visibilidade e ainda facilitar o acesso a serviços, principalmente na saúde e na educação. Com a CIPTEA na mão, a família fica tranquila, consegue ser atendida de forma que precisa, com prioridade e acesso fácil aos contatos de emergência. E o melhor, a emissão da CIPTEA é gratuita e acessível, podendo ser solicitada tanto online através do aplicativo MGEP, quanto de forma presencial em qualquer uma das 50 unidades de atendimento integrado, que são as UAIs, espalhadas por todo o nosso estado. Em 2021, até o final de janeiro de 2025, mais de 37 mil pessoas já foram atendidas em quase 800 municípios do estado. Esse trabalho reflete o esforço constante do governo de Minas para avançar na construção de uma sociedade mais justa, acolhedora e acessível. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Você que acompanha a TV Horizonte, a Sueli chega agora com informações importantes para você. De volta com o nosso Tribuna Livre, agora a gente vai falar sobre o Dia Mundial do Autismo. A gente está recebendo aqui no nosso estúdio a autora do livro O Mundo Não Vai Mudar Porque Seu Filho Tem Autismo, a Rayane Reis. Seja muito bem-vinda, Rayane. Eu que agradeço a presença. E também recebemos a organizadora do Simpósio do Autismo, a Florence de Assis, que é autista. Ela tem 2 filhos autistas, ela é cirurgiã cardiovascular. Eu falo que ela é minha The Good Doctor, gente. Seja bem-vinda. Obrigada, tenho 5 filhos. 5 filhos, sendo que 2 são no espectro autista e um com altas habilidades de superdotação. Muito legal. Gente, vamos agora para uma interação rapidamente. Olha, gente, que legal. Vamos lá para o nosso telão. Tem pessoal aí que tá
interagindo com a gente. A Cleidmar, gente, ela tá falando: bom dia, Juliana e Suelen. A minha sobrinha tem uma filha autista e ela é muito inteligente. E a mãe faz de tudo para ela ter uma qualidade de vida boa. Tudo que ela gosta de fazer é ocupar o tempo dela. É lindo. Ver ela tocando piano é emocionante. Mas este cordão me deixa um pouco confusa. Vamos explicar melhor, né, gente, o cordão, a diferença do cordão que é o quebra-cabeça e aquele do girassol. Ô, Flores, vamos começar. Eu achei interessante essa intervenção da Cleidmar, minha querida Cleidmar Gonçalves, lá de Nova Lima. O autista nesse lugar de muita inteligência é um traço que a gente percebe muito. Você como médica aqui, que é uma profissão que todo mundo almeja. Como é que foi isso na sua vida, essa trajetória? Eu tenho que falar rápido, né? Não, você pode falar. Eu tenho que ser rápida, mas é assim. Eu tive primeiro o Mário. O Mário é meu quarto filho. E ele destoava muito dos meus gêmeos que nasceram prematuros de 33 semanas. Que eu falo, gêmeos é o número 2 e 3, tá? O Benício tem 10, os gêmeos 9, Mário tem 6, Filipe tem 4, vai fazer 5 agora. E os gêmeos, por mais que eles tenham nascido prematuros, quando chega um ano, eles têm que se igualar o seu desenvolvimento a uma criança normal. E o Mário, ele não era verbal, ele não falava nada. Ele não tem superdotação, ele não tem nada dessas características. Ele era não verbal. O Filipe, ao contrário, não. Ele balbuciou, ele falou algumas palavras, porém ele tinha comportamentos disruptivos, ou seja, é um quadro completamente diferente do que ele fala aí. Mas a gente tem as crianças que são autistas, que têm, né, essa capacidade de ter o antigo chamado Asperger, que é uma classificação que não se usa mais. Mas né? antes de você ter filhos, você sabia que você era autista? Não, o meu diagnóstico foi tardio, aos 43 anos de idade. E sobre a questão, eu vou aproveitar e vou responder. Sobre a questão que ela fica um pouco confusa sobre os cordões. O cordão de quebra-cabeça, ele serve única e exclusivamente para o autista. Ele é uma forma do autista estar se identificando como prioritário. Ah, não é preferencial? Não. Preferencial é uma coisa, prioritário é outra. Os supermercados colocam sempre preferencial. Está errado, é prioritário. E você acha assim, mas o idoso é prioritário e a gestante também? Sim. Mas dentre esses, se você tiver com uma criança autista, você se torna, de certa forma, prioritária. Sim. Por quê? Se o seu filho tiver uma crise, é muito mais difícil você regular ele e a mãe e toda aquela situação do que a gestante, você pode conseguir uma cadeira para ela se sentar. O idoso também. Agora, um autista que tem uma crise, não. E o cordão de girassol, ele já abrange mais de 600 doenças, 600 patologias. Então, que são assim, as invisíveis, que são as invisíveis, assim como o autista. Ô, Raiane, vamos colocar a Eu vou só Raiane te cortar um pouquinho. Fica à vontade. O cordão de girassol, ele serve também para o autista. Só que também existe uma outra questão. A gente tem um outro símbolo, que é o símbolo do infinito, que também a geração mais nova de autista criou, porque muitos não consideravam a parte do quebra-cabeça, porque o quebra-cabeça significa uma desconstrução. Então, assim, foi criado o símbolo do infinito. Agora eu passo para ela. Ô, Raiane, aí você, mãe de autista. Flores que acabou de falar a experiência dela. Você também foi desafiante, né? Foi muito desafiador, porque receber um diagnóstico não é simples, né? Minha filha foi diagnosticada no nível 3 de suporte e eu achava que como mãe eu não poderia ajudar. E foi totalmente o contrário. Eu como mãe não só pude ajudar a minha filha, como hoje eu ajudo outras famílias a complementarem o que os profissionais fazem na clínica, né? Que eu acho que isso é muito importante, a gente fazer uma junção mesmo. Eu sempre falo que é trabalhar a conexão entre pais, profissionais e a escola. Muito bem. Fala do seu livro também. Mostra Então, pra gente como é que teve a ideia, o livro veio a partir do momento que minha filha começou a desenvolver muito bem. Ela veio do nível 3 para o nível 1 de suporte, começou a falar, interagir, se comunicar, ganhar todas as habilidades que ela não tinha. Eu pensei, a gente precisa levar essa informação para outras pessoas, para que as pessoas possam ter o conhecimento também. E aí a ideia do livro, O Mundo Não Vai Mudar, porque o seu filho tem autismo, veio do medo da minha filha de barulho. Ela tinha medo do caminhão do lixo. E se eu tivesse o contato do presidente, não teria como fazer o caminhão do lixo parar de circular, para que ela parasse de entrar em crise. Então, nós precisamos promover a mudança dentro da nossa casa para que as crises se encerrassem na nossa filha. Então, a mudança está nas pessoas. Para as duas. Também. O mundo está preparado para os autistas?
Como é que a família entra nisso para poder ajudar eles a desenvolverem habilidades para poder interagir também com os inúmeros desafios? E já emendo também, Flores, porque teve aquela questão do seu filho com relação à escola. Não são todas as escolas que estão realmente preparadas e querem realmente ter uma criança especial, né, na escola. O meu filho foi negado na escola que hoje ele estuda. Eu recebi da diretora a seguinte frase: não, o seu filho não é bem-vindo na fundação, uma vez que, se ele não fala a língua madre, logo ele não vai aprender o italiano. Estou falando aqui da Fundação Torino. Não tenho medo de falar o nome, nem o nome da diretora, que é a Magda Casarotti. Ela sabe, ela tem conhecimento, a gente tem gravado o vídeo da negativa. E a partir dessa negativa foi que eu e meu marido passamos a transformar o nosso Instagram e mudar a nossa vida, fazer um podcast e criar os simpósios. Que é o Montando um Time, não é isso? É o @Montando um Time, e dos simpósios, que hoje ele se tornou um congresso que vai acontecer, que é o Congresso Mineiro de Autismo, de 14 a 17 de novembro. Foi muito desafiante, foi o primeiro não. E o primeiro não é muito doído. Ele dói, ele machuca. Mas eu desisti. E contra tudo e contra todos, falando, não, lá não é inclusivo. Eu falei, vai ser. Se não for no amor, se não for na dor do amor, vai ser na dor da lei. E hoje ele está lá. Inclusive, quando ele entrou na fundação, na metade do ano da terceira materna, que lá são 4 maternais, ele era a única criança de não verbal, nível 3, não falava absolutamente nada. Ele não tinha comportamentos disruptivos como o outro irmão. Ele era o único que sabia ler. Muito legal. Ele não escrevia, mas ele sabia ler. Bacana. Excelente experiência. Ou seja, ele tinha suas habilidades, né? Rayane, e aí? O que a gente faz? Assim, eu tive experiência diferente dela, né? Assim, na escola eu nunca tive problema, graças a Deus, eu sempre me tornei parceira da escola. Então, eu tô dentro da escola todos os dias, oferecendo treinamento, oferecendo conteúdo, ajudando, fazendo minha parte em casa, porque eu acho que as escolas enfrentam um grande desafio, mas muitos pais também não fazem a sua parte em casa, por falta de conhecimento, por falta de estrutura, enfim. O mundo não está preparado para receber todas as crianças autistas. Por isso é tão importante essa conversa aqui hoje, para que nós possamos levar conhecimento, porque o conhecimento é o principal fator para quebrarmos o preconceito contra o autismo. Verdade. E uma coisa muito importante, quando você tem um autista, você tem um autista. Você não tem todos os autistas. Só aqui você está vendo que a gente tem 3 tipos diferentes de crianças em espectros completamente diferentes. Justo. Exatamente. 2 mulheres brilhantes, né? 2 mulheres que saíram de uma condição de não entender esse mundo, né? E começar a batalhar. Rayane, dá pra gente lá o seu Instagram? @Rayane Reis, RAYENE Reis. Boa. Muito bem. Flores, repete pra gente lá do simpósio. @Montando um Time e Congresso Mineiro de Autismo. Congresso Mineiro de TEA. Hoje, gente, procurem informações, é muito importante, não só se você tem algum autista perto de você, mas também para a gente poder se preparar melhor, né? Como a Flores disse, a gente tem questões de crise, a gente tem que ajudar essas pessoas que são pessoas brilhantes, muito inteligentes, com milhões de habilidades e só tem que desenvolver aí algumas técnicas, né? Algumas maneiras da gente poder manejar isso também, para a gente poder dar o suporte para essas crianças, para esses adolescentes, para esses adultos, para fazerem parte do nosso mundo, porque eles só têm a contribuir. Gostaria de agradecer também, gente. E só respondendo que o mundo está preparado para os nossos filhos? Não, o mundo não está preparado para Vamos trabalhar para melhorar isso. Olha, gente, estamos aqui. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, Suelen chega agora com mais uma dica. Estamos de volta com Tribuna Livre, quarta-feira, 2 de abril. Vamos falar agora sobre um assunto que todo Belo Horizontino quer saber, né? Despoluição da Lagoa da Pampulha, gente. Ah, meu Deus do céu, né? Será que dia que nós vamos ver essa lagoa limpa para a gente poder até nadar lá, né? Olha, para a gente poder falar sobre isso, a gente está recebendo aqui no estúdio o gestor de empreendimento de grande porte da Copasa, Tiago Miranda. Seja muito bem-vindo, Tiago. Obrigado, bom dia a todos. E para agregar ainda mais o nosso debate, está também conosco o vereador Braulio Lara, que é o relator da CPIs da Lagoa. Bom dia, vereador, tudo bem? Sejam bem-vindos, viu? Prazer estar aqui. Ó, esse assunto rende muito pano para manga, né? Infelizmente, a gente não tem tanto tempo assim, então nós vamos tentar costurar aqui o que é técnico, o que é da Câmara Municipal. Inclusive, lembrando o seguinte, a gente procurou as 2 prefeituras envolvidas na situação, né? Prefeitura de Contagem, Prefeitura de Belo Horizonte. Inclusive, a Prefeitura de Belo Horizonte falou o seguinte, ó, justificou que implementações com o objetivo de reabilitação e proteção da Lagoa da Pampulha, que vem atuando
no sentido de assegurar que a Copasa cumpra o acordo judicial para garantir que em 5 anos a totalidade dos esgotos da bacia da Lagoa da Pampulha seja adequadamente coletada e tratada. A gente também procurou a Prefeitura de Contagem, que informou que a execução do plano de despoluição da Lagoa da Pampulha é de responsabilidade da Copasa. Tudo é Copasa aqui, né? Então vamos ouvir a Copasa. Conta pra gente, Thiago, esse TAC que foi firmado ano passado envolveu vocês, Prefeitura de Betim, Prefeitura de Contagem. A gente sabe que tem uma questão muito complexa da Lagoa em relação ao esgoto doméstico, né, que é jogado na Lagoa da Pampulha. O que ficou para vocês? O que a gente pode falar nesse momento do TAC? Ô, Juliana, o contrato, o acordo foi firmado e homologado em março de 2023. Nele prevê que a Copasa faça a implementação das suas ações de ampliação do atendimento e da cobertura com o sistema de esgotamento sanitário, ou seja, levar os serviços para todos os imóveis da bacia, além de algumas outras ações de cunho operacional. E, para além disso, ficou a cargo das prefeituras a questão dos licenciamentos ambientais, da notificação dos decretos de utilidade pública dos imóveis, para que assim a gente consiga, de fato, implementar e fazer as interligações que forem necessárias. Do ano passado para cá, não vou nem falar de números assim exatos, mas vou falar assim, quantos % de esgoto que é jogado na Lagoa da Pampulha foi cessado dessas casas? É um programa amplo, né? Que a companhia tem um planejamento robusto para atendimento de todas as suas ações. Até o final do ano passado, nós entregamos mais de 10 quilômetros de rede executados para ampliar justamente esse acesso aos serviços. Já interligamos mais de 4.400 ligações. Então, são domicílios que já deixaram de ter o seu esgoto sendo lançado no curso d'água. Falta quantos %? E agora falta... quanto mais a gente avança, mais difícil fica, né? Então, agora a gente está partindo para a segunda metade dessas ligações, com alguns contratos que a gente já está implementando. E o principal deles, sem dúvida, o melhor deles é o que a gente está agora na prefeitura, no município de Contagem, que é atuando nas vilas e áreas de interesse social. Então segura aí, enquanto isso na sala de justiça... Como é que fica, Braulio, tudo isso? Câmara Municipal, porque assim, gente, esse negócio da Lagoa da Pampulha é um trem que, né, é igual o anel rodoviário, né? A gente fica sem entender, meu Deus do céu, mas o que acontece? A gente passa lá, a Lagoa cada dia pior, tem época que tá assim, absurdo, até pra gente poder caminhar, e a Câmara fez o trabalho, 2 CPIs, né, vereador? Foram 2 CPIs investigando esses últimos 15 anos, basicamente, de Lagoa da Pampulha. E o que mais dói é a gente ver as autoridades repetindo discursos. Então você vê, por exemplo, entrevistas que foram dadas há 10 anos atrás, 5 anos atrás, e a ladainha é a mesma, as questões são as mesmas e a gente vê pouca evolução. A CPI ela trouxe elementos assim, importantíssimos que precisam de ser apurados pelo Poder Judiciário, né, de verificar falhas de condutas de agentes públicos e principalmente, né, separando em 2 partes, que é a questão do tratamento das águas, que são contratos milionários anuais que não tem trazendo, renovado, exatamente, sem licitação. Sem licitação, sem concorrência, sem trazer de novo a discussão de quais são as técnicas que podem nos atender na Lagoa da Pampulha e os contratos do desassoreamento, que em Belo Horizonte é o seguinte, a prefeitura contrata desassoreamento, mas no final das contas faz aterramento da lagoa, abandonou estradas de serviço na lagoa, lançou pedras de roncamento dentro da lagoa e por lá ficou. Então, assim, a gente sabe que, inclusive, já tem uma ação no Ministério Público Federal questionando esses grandes contratos, porque a gente precisa de restabelecer e recompor o perímetro da lagoa, que é tombado como ele era antes. Inclusive, desassorear a enseada do zoológico que está previsto. E quais são as principais soluções que a gente pode pensar? Quero ver a opinião da Copasa e depois do vereador, por gentileza. Quais são as principais soluções que a gente pode tentar pensar para melhorar toda essa situação da lagoa? Bom, já estamos aí, a Lagoa ataque, da Pampulha, né? A Lagoa da Pampulha é um lago urbano e ele depende de ações multidisciplinares. Então, a Copasa vem fazendo a parte dela, implementando as ações que foram compromissadas, mas é importante que todos trabalhem conjuntamente e tenham as suas ações coordenadas para que, de fato, a gente tenha um resultado melhor. Ô, Thiago, mas aí estamos falando do TAC, né? É muita gente envolvida, inclusive várias prefeituras. Pelo que vocês já diagnosticaram, aonde que está a maior dificuldade? Porque, assim,
Vocês identificam, manda para as prefeituras onde que está a questão do esgoto, e aí o que acontece? As prefeituras fazem o quê? Tem tempo para resolver isso? Tem, a gente faz um trabalho conjunto com as duas prefeituras, tanto de Belo Horizonte quanto de Contagem, que à medida que a gente vai notificando os moradores e há alguma resistência, a gente encaminha para as prefeituras e assim, por meio das suas vigilâncias sanitárias, eles fazem a atuação. Mas está muito agarrado esse trem? O que você diria? A maior dificuldade, de fato, é ter o acesso aos moradores. Mas quando a gente consegue iniciar o processo, ele flui bem e a gente tem tido bons resultados. É tipo igual o oficial de justiça, fica batendo lá na cada pessoa tanto de vezes, aí a pessoa não responde, ignora. É isso. Você acha que faltava, por exemplo, alguma coisa mais específica, tipo uma multa, sei lá, alguma coisa assim para forçar essas pessoas a parar com esse, né, despejo de esgoto doméstico? A multa faz parte do processo e que pode chegar até em vias judiciais de sanção ao imóvel. E para a poluição da lagoa mesmo, a gente tem que fazer o combate aos descartes clandestinos, irregulares de indústrias, comércios, a própria educação ambiental, que o lixo é um maior degradador da qualidade da água dos córregos da bacia. Então, é nesse sentido que a gente entende que o trabalho conjunto deve ser trabalhado. Ô, vereador, 2 CPIs, várias pessoas indiciadas, né? A Câmara cumpriu seu papel, mas vai para outras instâncias para poder fazer isso realmente ter vias de fato. E agora estamos com esse TAC. O senhor está conseguindo enxergar essa possibilidade da gente daqui 5 anos não falar mais de poluição da Lagoa da Pampulha, ou o senhor acha que o caminho ainda está meio complicado? O caminho sempre vai ser questionado, né? Eu sonho que a gente consiga, num curto prazo, 5 anos, 10 anos, de ver uma lagoa despoluída, mas o trabalho ele é diário. Nós, na Câmara, nesse mandato, vamos continuar fiscalizando, fazendo todo um trabalho de acompanhar se aquilo que foi, de fato, atermado entre as partes, Prefeitura de Belo Horizonte, Prefeitura de Contagem, né, de forma indireta, mas a Copasa, se isso vai ser executado e vai dar certo. Lembrando que o ex-prefeito de Belo Horizonte, né, ele tinha se comprometido junto com o governador de diminuir o prazo para 3 anos, e a gente está falando de um acordo que foi feito em 2023, ou seja, 2026 já tinha que ter uma consolidação completa desses resultados, mas o que a gente vê é que talvez, tudo bem, vai ser os 5 anos, mas não adianta a gente pensar na lagoa sem criar um dispositivo de proteção que proteja todo o perímetro da lagoa. Não dá para você deixar a poluição entrar na lagoa para depois se remediar. Você fala que barreiras pode ser barreira ecológica, estação de tratamento fluvial. Tem vários tipos de técnicas, mas a gente não pode ficar tímido nessas historinhas de que a vigilância sanitária vai notificar todo mundo e quem já é infrator e que joga poluição dentro da lagoa fica impune. Ô, Tiago, você acha que é por aí também? Concorda? Eu acredito que várias tecnologias combinadas vão, de fato, garantir o melhor resultado que a gente espera. E por isso a gente entende que é necessária essas parcerias com todos os entes envolvidos. Para os dois, o vereador já mais ou menos respondeu. 5 anos vai dar? Ou você acha que no meio do caminho ainda nós vamos ter que negociar mais um prazo? Todos os esforços no que tange a companhia de saneamento, que é a Copasa, estão sendo envidados para que a gente consiga, de fato, antecipar os nossos compromissos. Então, vou aproveitar vocês dois, que representam importantes instâncias aqui de Belo Horizonte, dar um recado para todo mundo que frequenta a lagoa, para todo mundo que está jogando o esgoto na lagoa, para as outras inúmeras forças. Que hoje nós estamos falando de conscientização, né, do autismo, e vamos fazer conscientização também da lagoa, conscientização, né? Vereador. Vamos lá. Olha, eu primeiro quero frisar que eu deposito uma esperança muito grande na gestão do prefeito Álvaro Damião de alinhar essas questões dentro da Prefeitura de Belo Horizonte e criarmos resultados consolidados. Então, esse é o primeiro ponto importante. Para a população, eu gostaria que cada um tivesse a consciência de que, por exemplo, uma lata de resíduo do Ceasa jogada no córrego cai na Lagoa da Pampulha. Uma ligação clandestina numa invasão lá no bairro Trevo cai na Lagoa da Pampulha. Se as pessoas não entenderem que a Lagoa da Pampulha, se a gente fizer um paralelo entre, imagine um elefante e o rim do elefante, a lagoa é o rim, o elefante inteiro é a bacia. Tudo que acontece na bacia cai lá. Então, às vezes, é um lava-jato que está jogando óleo, é um monte de coisa que pode estar acontecendo. E todo esse material descendo o rio abaixo, córrego abaixo, cai na Lagoa da Pampulha. Por isso que eu continuo defendendo que a gente tem que ter equipamento de proteção em todos os 8 afluentes da lagoa. Tiago, um minutinho. Bom, primeiro, fazer o coro aqui com o vereador, entendendo que, chamando a população para fazer adesão ao sistema, se interligarem na rede,
porque assim a gente vai conseguir reduzir a carga e depois trabalhar na bacia como um todo, com a educação ambiental, entendendo que o lixo contribui, então evitar que aquela deposição de lixo ali na rua, fora do horário, para que em um episódio de chuva todo esse lixo não seja carregado para a Lagoa da Pampulha. Ô, gente, você que está aí, ó, contribui também com a nossa lagoa. Se você está jogando esgoto lá, clandestino, vamos fazer esse trabalho, né? Nem é tão caro assim, não. Ajuda, pede os vizinhos, faz uma rifa, faz um empréstimo que seja. Mas vamos ficar com a consciência tranquila que você não está fazendo parte dessa poluição, tá? Ó, agradecer os dois, né, por favor, né, Thiago, pela presença aqui hoje. Sim, quando o assunto for Lagoa da Pampulha, a gente vai estar aqui para ajudar a resolver. O debate riquíssimo, né? Vocês contribuíram muito, muito obrigada mesmo. Tribuna Livre vai ficando por aqui. Agradecer a você também pela audiência qualificadíssima. Fiquem com Deus, com Nossa Senhora da Piedade. Pessoal, até amanhã. Sigam as nossas redes sociais, no Instagram, Rádio América Oficial e TV Horizonte. E não pare por aí não, hein? Vem aí o Rede Notícia para te deixar informado sobre as principais notícias do dia. É daqui a pouco, não saia daí. E até amanhã com Tribuna Livre. Até amanhã. Até mais.